Prezados, meu nome é Fernanda Silva. Eu vou apresentar o trabalho O uso de atividades práticas experimentais como recurso didático auxiliar no curso de técnico em agrimensura. Como introdução, a presente pesquisa sugere a importância da inserção de atividades práticas experimentais como recurso didático e instrumento auxiliar no curso de técnico em agrimensura, além daquelas já programadas no componente curricular do curso, sendo elas o desenvolvimento de uma bússola rudimentar de baixa precisão, a confecção de uma maquete topográfica de curva de nível, impressão 3D, possibilitando visualizar em modelo simplificado, mostrando os principais elementos de um terreno, e o teodolito caseiro como ferramenta auxiliar no ensino de trigonometria, ajudando na resolução de uma situação-problema. O terreno que serviu de base para os 3 experimentos está localizado na Avenida Vereador José Donato, 1405, bairro Vilarejo, município de Cabreúva, São Paulo. O uso de recursos didáticos alternativos possibilita um melhor e maior entendimento sobre o que está sendo estudado, considerando que, ao realizar atividades experimentais, o aluno muda de postura, tornando-se mais participativo. Ele percebe a importância desse processo, pois a coleta de dados servirá de insumo para a realização de cálculos e a apresentação de resultados. A presente apresentação irá apresentar as 3 atividades experimentais na seguinte ordem: uma bússola rudimentar de baixa precisão. Será feita uma breve revisão sobre a origem da bússola magnética e assuntos correlatos à mesma, e na sequência, informações sobre o experimento. Na sequência, a confecção de uma maquete de curva de nível topográfica em 3D, impressão 3D. Será feita uma breve introdução sobre as curvas de nível e como é feita a modelagem da curva de nível topográfica, impressão 3D, apresentando o vídeo da impressão. Por último, o teodolito caseiro, como ferramenta que auxilia na resolução de uma situação-problema. Será feita uma breve introdução sobre a história do teodolito e assuntos correlatos, assim como a aplicação experimental. A origem da bússola magnética. Século I d.C. Atribui-se aos chineses a invenção da bússola. A palavra bússola significa pequena caixa de buxo. Buxo é uma planta nativa da Europa. A bússola mais antiga do mundo era conhecida por Sinan, governo do Sul, ao qual consistia de uma base quadrangular, representando a Terra, com uma circunferência no meio representando o céu, com uma concha de magnetita, representando a constelação da Ursa Maior, colocada sobre uma base. Este instrumento consistia de uma agulha magnética que interagia com a componente horizontal do campo magnético terrestre, o qual exercia torque sobre a agulha da bússola, fazendo com que o polo norte da mesma se alinhasse com o polo norte geográfico da Terra, que equivale ao seu polo sul magnético. A bússola mostra a direção dos polos magnéticos da Terra, os pontos auxiliares e outros pontos intermediários, para que possamos seguir direções bem precisas. A imagem 1 mostra a bússola chinesa conhecida por Sinan. A imagem 2 apresenta uma versão da bússola Feng Shui e, na sequência, uma bússola geomântica chinesa. E a última é uma bússola de bolso e um relógio solar portátil. Algumas personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da bússola. Alexander Niken, em 1180, foi o primeiro europeu que fez referência a essa capacidade do magnetismo para assinalar a direção. Em 1269, Flávio Gioia aperfeiçoou o aparelho colocando a agulha em um cartão com a rosa dos ventos desenhada. Em 1302, Pietro Peregrino de Maricourt, alquimista da região de Picardia, descreveu e desenhou em um documento chamado Epístola do Magneto uma bússola com agulha fixada, entretanto sem a rosa dos ventos. Em 1876, Sir William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, tornou o instrumento do movimento do barco durante as tempestades e anulou os efeitos dos materiais de construção dos barcos sobre a bússola magnética. Tipos de bússolas. Há 2 tipos fundamentais de bússola: a bússola magnética, que em versões primitivas já era utilizada no século XIII, e giroscópica,
ou bússola giroscópica, o qual se constituiu de um dispositivo desenvolvido no início do século XX. As bússolas podem ser secas ou úmidas. As bússolas úmidas utilizavam uma cápsula contendo geralmente azeite, querosene, álcool ou alguns fluidos que fazia com que a agulha se estabilizasse rapidamente, em vez de oscilar repetidamente ao redor do norte magnético. A imagem 3 mostra uma bússola magnética e uma bússola giroscópica. A imagem 4 mostra as 4 primeiras são bússolas secas e a última é uma bússola úmida. Componentes de uma bússola. A placa base é a base de plástico ou vidro em que a bússola está inserida. A seta de direção é uma seta na placa base e que aponta para fora. A cápsula é o circuito de plástico ou vidro transparente que abriga a agulha da bússola magnetizada e algumas vezes essa cápsula possui algum líquido. A marcação dos graus e o disco em torno da bússola que exibe todos os 360 graus do círculo. A agulha magnética é a agulha que roda dentro da bússola. A seta de orientação é a seta não magnética dentro da cápsula da bússola. As linhas de orientação são aquelas dentro da cápsula da bússola paralelas à seta de orientação. A imagem 5 mostra um layout básico de uma bússola. A rosa dos ventos. A rosa dos ventos é parte integrante e componente principal que dá sentido a todo o mecanismo da bússola magnética. Sua aparição se deu nas cartas e mapas no século XIV. Atribui-se a Abraham Cresques, o primeiro a incorporar a rosa dos ventos em um mapa. O termo rosa vem da aparência dos pontos cardeais da bússola, que lembram as pétalas dessa flor. A rosa dos ventos, que é um ideograma, é uma ferramenta utilizada para auxiliar na localização, mostrando os diferentes pontos de orientação cartográfica ou pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A combinação entre eles dá origem aos pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudoeste e sudoeste. Na agrimensura, a rosa dos ventos tem papel bastante representativo, uma vez que aparece em quase todas as disciplinas, inclusive na resolução de vários exercícios. A imagem 6 mostra um fragmento do Atlas catalão, no qual apareceu a primeira rosa dos ventos. Imagem 7. Ilustração da rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Declinação magnética. Na cartografia, existem 3 tipos de norte, sendo eles norte geográfico ou norte verdadeiro, aquele indicado por qualquer medidão geográfico, ou seja, na direção da rotação da Terra, o norte magnético, que é a direção do polo magnético, indicado pela agulha imantada de uma bússola, e o norte da quadrícula, aquele representado nas cartas topográficas no sentido norte-sul. O polo geográfico está localizado cerca de 1930 km a norte do polo magnético. A declinação magnética existe porque o polo norte e o polo magnético não coincidem. Assim, podemos defini-la como o ângulo formado entre o norte geográfico e o norte magnético, sempre expresso em graus. Esse ângulo acontece porque essas duas referências não convergem para o mesmo ponto. A declinação magnética varia com o tempo e com a posição geográfica, podendo ser ocidental, negativa, quando o polo magnético estiver a oeste do geográfico, e oriental, em contrário. Atualmente no Brasil, a declinação é negativa ou ocidental. A imagem 8 mostra o globo terrestre com seus polos norte magnético e polo geográfico. A distância angular entre os dois é a declinação magnética. A imagem 9 mostra a declinação geográfica, o norte geográfico, o norte magnético e o ângulo de declinação magnética. Para saber qual a declinação magnética de um ponto qualquer da Terra, pode-se consultar um mapa que mostre o valor da declinação magnética daquela área, quando ela for calculada, e qual a variação anual desse valor. Para encontrar o valor atual, multiplicando-se a variação anual pelo número dos anos decorridos desde a leitura fornecida pelo mapa e somando ou subtraindo a declinação mostrada no mapa. O valor de declinação magnética é usualmente encontrado em mapas editados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e pela Diretoria de Serviços Geográficos do Exército.
O valor também pode ser encontrado utilizando sites específicos, como o site National Center for Environmental Information, não sei. Os experimentos foram realizados no terreno de Cabreúva. Essa informação de declinação magnética da cidade torna-se extremamente necessária para que seja feito um comparativo do norte verdadeiro, já descrito em planta, visto que o norte registrado pela bússola rudimentar é o norte magnético. Os dados de latitude, longitude e altitude do terreno foram 23 graus, 16 minutos e 01 segundos de latitude sul, 47 graus, 03 minutos, 23 segundos de longitude oeste e 614 metros de altitude. Como a declinação varia com o tempo e com a posição geográfica, os resultados de declinação magnética encontrados usando o site para o dia 26 de 10 de 2021 foram menos 21 graus e 51 minutos oeste, ou 21 graus, 30 minutos, 36 segundos oeste. A imagem 10 mostra a declinação magnética da cidade de Cabreúva. A imagem 11 mostra a latitude e longitude do terreno. Para o primeiro experimento, bússola rudimentar, os materiais necessários foram um ímã natural, uma agulha de costura metálica, um pedaço de cortiça, papel ou EVA que permita que a agulha flutue livremente, um reservatório com a água que acomodará a bússola. Será feita uma elaboração de uma rosa dos ventos 3D para indicação dos pontos cardeais. Foram tiradas as dimensões do recipiente que será executado o experimento para a confecção da rosa dos ventos. As primeiras imagens mostram o projeto digital da rosa dos ventos. Na sequência, ela já impressa e com as cores. As últimas imagens mostram ela já pronta, indicando o norte magnético. Instruções para a bússola magnética. Para aumentar a agulha de costura, deve-se passar o ímã natural, importante, sempre no mesmo sentido do seu comprimento. Para verificar se a agulha está bem imantada, deve-se aproximar algum objeto ferromagnético, sejam clips, moeda, etc., para verificar se há atração ou repulsão. Perfurar ou colocar a agulha num pedaço pequeno de cortiça ou qualquer outro material leve, como EVA ou papel. Inserir o protótipo da rosa dos ventos no reservatório. Encher o reservatório de vidro com água. Colocar a agulha com a cortiça, já imantada, bem devagar dentro da água. Esperar a agulha magnetizada e estabilizar. Ela irá se alinhar com o campo magnético da Terra e indicará a direção do norte magnético. Curvas de nível. Curvas de nível, também conhecida como curvas horizontais ou hipisométricas, é o nome usado para designar uma linha imaginária, chamada de linhas altimétricas, quando na superfície, e linhas batimétricas, quando abaixo do nível do mar, que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude, gerada através do modelo digital do terreno. Por meio delas são confeccionados os mapas topográficos, pois a partir da observação o técnico pode interpretar, captar o desnível de um terreno, declividade, pontos de escoamento, áreas acidentadas, ou seja, suas informações através de uma visão tridimensional do relevo, ajudando os profissionais a escolherem áreas apropriadas para diferentes usos. Quem introduziu o conceito de curva de nível foi um engenheiro holandês N. Crookes, em 1728 ou 1730, sendo usado para cartografar o fundo do rio Merwede, no qual consistia num sistema matemático baseado em levantamentos geodésicos, no qual o marco zero metro é o mar. Posteriormente, em 1737, essa técnica foi empregada por Bach para o mapeamento batimétrico do Canal da Mancha. Só em 1791 é que apareceu o primeiro mapa importante com curvas de nível, elaborado por
Dupantriel, no mapeamento da França. Entretanto, as curvas de nível só foram adotadas de forma definitiva nos mapas de relevo terrestre, com o aperfeiçoamento da impressão colorida. A imagem 12 mostra o gráfico representando o desnível de um terreno por meio de um mapa topográfico. A imagem 3 mostra a representação tridimensional do relevo e curvas de nível. O objetivo da curva de nível é fornecer informações sobre a altitude e irregularidades de um terreno, com acurácia e precisão. Na topografia, as curvas de nível são fundamentais para a criação de levantamentos altimétricos e planialtimétricos em uma série de projetos, e alguns de seus usos são elaboração de plantas de esboços, relatórios topográficos, cartas topográficas. As curvas de nível podem ser classificadas em curvas mestras ou principais e secundárias. As mestras são representadas com traços diferentes das demais, mais espessos, por exemplo, sendo todas numeradas para que seja possível a sua leitura, interpretação e representação. As curvas secundárias complementam as informações. As curvas de nível podem ser feitas tanto pelo levantamento topográfico convencional quanto pela aerofotogrametria. De toda forma, seja pelo método tradicional ou aerofotogramétrico, será necessário a criação de um modelo digital do terreno, contendo todas as informações do local trabalhado. Com o levantamento topográfico altimétrico, são obtidos diversos pontos com cotas/altitudes conhecidas. A curva de nível será representada a partir desses pontos. Entre os métodos de interpolação mais importantes, destacam-se o método gráfico e o numérico. Com a popularidade das impressoras 3D, é possível criar um modelo personalizado de curvas de nível. Para que esse processo seja possível, precisamos passar por 3 etapas básicas: modelagem 3D, criação de um objeto digital tridimensional, fatiamento, separar esse objeto 3D em milhares de camadas muito finas e impressão 3D. O arquivo com o modelo é enviado para a impressora, que realiza o processo de depositar camada sobre camada, colando uma na outra. A imagem 14 mostra um modelo de uma maquete 3D de um projeto de curvas de nível. Experimento 2. Maquete curvas de nível topográfica. A primeira imagem mostra o terreno que foi retirado do Google Maps. A segunda imagem mostra o projeto, a elaboração em 3D e o último sendo impresso. Para a impressão da maquete topográfica, foi utilizada uma impressora 3D FDM, fusão por decomposição de material, modelo Ender 3, software Ultimaker, Cura versão 4.7. Nesse caso, a impressão utiliza um filamento para criar as peças. A técnica de modelagem utilizada é a de fatiamento de peças em 3D. A história do teodolito. Em 1571, Leonardo Dix apresenta no seu livro intitulado Pantometria, no qual deu o nome de teodolitos. Em 1720, Jonathan Sisson cria o primeiro telescópio montado no topo do dispositivo de medição, no qual era provido de 4 parafusos niveladores. Tal instrumento permitia medir ângulos em qualquer direção. Construído em bronze e com seus ângulos marcados à mão, eram verdadeiras obras de arte, mas possuíam uma significativa margem de erro, e sua precisão estava ligada à capacidade e precisão do artesão que o fabricava. Em 1773, Jesse Ramsden inventou uma máquina de divisão mecânica que permitiu maior precisão na marcação dos ângulos e na produção de teodolitos. Em 1838, o engenheiro inglês William Rankine desenvolveu a integração de todos os dispositivos do teodolito, melhorando significativamente seu desempenho. Em 1943, surge o primeiro medidor de distâncias eletrônico, os MED, ou simplesmente chamados de distanciômetro eletrônico. Assim, não havia mais necessidade de utilizar trenas para as medições entre pontos topográficos ou mesmo utilizar a taquiometria para inferir medidas indiretamente quando se utilizava o equipamento. O teodolito é utilizado em redes de triangulação.
em todos os lugares, desde locais de construção até pontos de rodovia. Os teodolitos medem ângulos usando antigos princípios de trigonometria e auxiliam os topógrafos no estabelecimento de locais precisos. Embora ainda sejam bastante utilizados, os teodolitos têm sido substituídos gradativamente pelas estações totais. A imagem 15 mostra 3 gerações do teodolito e a última imagem um distanciômetro. Componentes de um teodolito. O teodolito é um instrumento óptico formado por um sistema de eixos, círculos graduados, luneta divisada e níveis de bolha, capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Objetivando a determinação dos ângulos internos ou externos de uma poligonal, bem como a posição de determinados detalhes necessários ao levantamento. Para olhar através do telescópio, é preciso fixar o teodolito sobre um tripé centrado, norteado e verticalizado. Em seu visor de cristal líquido, aparece toda a informação na forma digital da visada, em que o técnico realizou ângulos vertical e horizontal. Possui ainda um teclado de funções e símbolos específicos que têm por finalidade guiar o operador durante o levantamento. Entre as falhas mais comuns que afetam a precisão dos teodolitos, é possível destacar erro de excentricidade, de alidade, erro de excentricidade do eixo de colimação, erro de graduação do limbo e erro de inclinação do eixo principal sobre o plano do limbo. A imagem 17 mostra a estrutura, eixos e círculos de um teodolito. Experimento 3. Teodolito caseiro. O instrumento criado seguiu a mesma estrutura física dos eixos de medição de um teodolito profissional e é capaz de fazer medidas de ângulos horizontais e verticais. Confeccionado em grande parte com pedaços de madeira, possui 2 transferidores escolares, sendo um de 360 e outro de 180, adaptados para aferição de ângulos na vertical e outro na horizontal. O teodolito possui um nível de bolha adaptado, com a função de nivelar o instrumento em relação ao solo. Um tubo de PVC de 25 mm, que preso ao transferidor de aferição vertical, funciona como uma mira na visualização do ponto de referência a ser utilizado para a realização da medida. E, por fim, o tripé utilizado foi uma adaptação de um tripé metálico já existente de máquina fotográfica. A primeira imagem mostra a ilustração de um desenho feito no SketchUp. Abaixo, o tripé adaptado de uma máquina fotográfica. A próxima, o teodolito já pronto. E, por último, foi feita uma homenagem com o símbolo da escola representando o peso para indicar os ângulos verticais. Cálculo da distância com o teodolito caseiro. Foi aplicado conceitos de trigonometria para se descobrir uma distância inacessível, no caso, o fundo do terreno. A imagem representa o processo de levantamento necessário para calcular a distância inacessível. Para este cálculo é utilizado a lei dos senos. A medida real do fundo do lote é de 10,12 metros e o resultado encontrado se aproximou, tendo uma diferença de 7 centímetros. Conclusão: o experimento com a bússola rudimentar se mostrou eficaz, uma vez que se aproximou com a direção apontada pela bússola comercial. A pesquisa identificou que, com investimento mínimo, a escola pode adotar metodologias diversificadas e inserir o teodolito caseiro como recurso didático para as aulas de funções trigonométricas, principalmente no primeiro módulo do curso. O mesmo se aplica à bússola rudimentar para as disciplinas que envolvem cartografia e a maquete topográfica de curva de nível. As funções trigonométricas e o uso do teodolito caseiro fornecem conhecimento teórico e prático para futuros engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações, topógrafos, agrimensores, entre outras áreas. Embora a proposta da pesquisa não priorize os recursos tecnológicos mais atuais, o tema se mostra bastante relevante, uma vez que a evolução tecnológica não para. O que é a última palavra em tecnologia hoje, amanhã pode ser obsoleta. No entanto, quando se tem um conhecimento consolidado da base, do princípio, as coisas se tornam mais simples, porque a base principal sempre permanece.